artigo aqui, ele mostra claramente, né, o leite como um promotor das doenças modernas, das doenças crônicas, né, nas pessoas, doenças crônicas. Então, da onde vêm as doenças crônicas? Esse artigo deixa muito claro, leia esse artigo, que o leite ele tem um efeito insulotrópico. O que é isso? Ele aumenta a produção de insulina pelas células beta, pancreáticas, aumentando a expressão de IRB, IRA, IGF-1R e GHE, que aumenta, que faz o quê? Que é indutor de IGF-1, da proteína do leite, e das frações da proteína do leite. Então, você tem aí a proteína, você tem a caseína, e a caseína, ela aumenta a secreção, né, de IGF-1 e insulina, tá? No nosso organismo. Então, o componente insulinotrópico do leite reside predominantemente na fração do soro do leite das proteínas solúveis, ou seja, caseína. Então, a caseína tem um fator que aumenta a insulina, tá certo? A caseína tem um efeito estimulante do IGF-1 mais forte do que o soro do leite. Então, muitas vezes, se usa o soro do leite, né, para aumentar o que? Músculo, crescimento muscular nesse povo aí que quer fazer musculação e tal, né? Então, o pessoal que gosta de ter músculo usa o whey protein, que é o soro do leite, para aumentar. Só que na caseína tem muito mais. Então, muitas vezes eles colocam a caseína como suplemento, tá? Só tem um detalhe. O que isso acaba acontecendo, o excesso de insulina e excesso de IGF-1, né? Acaba aumentando a insulina, por exemplo, a glicose no sangue e o metabolismo energético. Até aí tudo bem. Aí você faz também a mitogênese, proliferação, diferenciação, migração e antiapoptose. Só que você também faz seborreia, né, diferenciação e lipogênese, tá? Então, quando você tem aí uma resposta de mitogênese, de proliferação, diferenciação, migração de célula e antiapoptose, você pode estar aumentando um desequilíbrio de morte celular necessária. Então, se eu tenho muito estrógeno no meu corpo, porque o leite de vaca tem muito estrógeno, que vai me dar câncer de seio, e eu preciso aumentar a proliferação celular disso, para que ele morra, ou o que acontece? Eu tiro essa proliferação celular. Eu tiro, na verdade, a resposta de morte dessa célula cancerígena. Porque eu fico com ela, eu vou ficar antiapoptótica. Porque eu preciso crescer e não matar essa célula. Então, eu acabo atrapalhando o processo de defesa imunológica a partir do excesso de insulina e do aumento de IGF-1. Então, eu faço proliferação do câncer por conta do leite. Eu tenho estrogênio, eu tenho proliferação de câncer a partir de IGF-1, porque ele vai proliferar a célula, e ainda eu não vou conseguir fazer o quê? A apoptose celular, que é a morte da célula do câncer. Eu vou fazer o quê? Migração, proliferação. Ou seja, câncer aí dando sopa, mostrando que o leite causa câncer à torta e à direita. E a gente também tem no mesmo artigo, mostrando que desde o pré-natal até a fase adulta, quais são os sintomas e os distúrbios que acontecem quando você tem o aumento de IGF-1 e insulina no seu sangue por conta da ingestão de leite, de vaca, né? Do leite de vaca. Então, nós temos aí distúrbios do timo no pré-natal, distúrbios da maturação das células T, tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aqui, ó, fazendo com que você tenha alergia atópica, doenças autoimunes. No pós-natal, depois que o bebê nasceu, ou seja, a criança já nasce, coitadinha, alérgica, já nasce alérgica, a mãe passa tudo pro bebê, não se esqueçam disso, a mãe passa tudo pro bebê. No pós-natal, a criança pode nascer por conta do excesso de insulina com overgrowth, que é aumento do peso, então gigantismo, né? Macrosomia fetal, que a gente chama, né? Então, a criança nasce enorme,
coitada dessa criança, é uma criança que vai estar com sérios problemas metabólicos na fase adulta, já teve vários polimorfismos genéticos aí, inclusive para ter diabetes, né? Então, a criança nasceu gorda demais, grande demais. Não necessariamente gorda, mas grande, né? Na adolescência, você vai ter ativação da seborreia a partir da acne. Aí você tem acne, não sabe por quê. Aí a pessoa chega, né? O paciente chega pra gente, né? Ou chega para você e fala, doutor, eu tô com seborreia, eu tô com acne. Por que será? Porque ela tá aumentando a insulina e GF1, né? Será que ela tá comendo leite, derivados em excesso? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Diferenciação dos adipócitos, ou seja, obesidade, ou seja, você em vez de ter proliferação de adipócitos, você tem hipertrofia de adipócitos, fazendo com que você cresça o adipócito. E na fase adulta você pode ter a formação de ateroma, doenças cardiovasculares, ataque cardíaco, tumor, câncer e neurodegeneração, né? Ou seja, doenças neurodegenerativas ou formações de proteínas como a beta-amiloide, que faz, por exemplo, a doença de Alzheimer. Isso quem está falando é quem? É o artigo científico, né, gente? Não é a doutora Ruth, não, tá certo? Muito bem. E aqui, o mesmo artigo, ele mostra pra gente quais são as agressões que acontecem a partir do excesso de insulina em GF1 e GF2, a sinalização disso que tem no leite de vaca. Foi traduzido isso, né? Foi traduzido isso para eu poder colocar, para facilitar vocês, né? Para eu ficar traduzindo, mas eu poderia traduzir também, não teria problema. No timo, na placenta, no osso, na adrenal, no ovário, no tecido adiposo, sistema cardiovascular, glândula, sistema nervoso e pele. Acontece todos os tipos de sintomas. Por exemplo, no timo, perturbação da maturação das células T, apoptose adequada das células T, ou seja, você não tem a adequação, o equilíbrio da proliferação das células T que é feita no timo. Na placenta, aumento da placenta com aumento do fluxo de nutrientes, né? No osso, melhor densidade de crescimento ósseo. Na adrenal, estimulação, né? Da esterogênese adrenal, estimulação da esterogênio ovariana, estimulação da diferenciação de adipócitos, estimulação de aterogênese, no sistema cardiovascular, nas glândulas, efeito de promoção de tumor, aumento da proliferação celular, inibição de apoptose, a gente já viu isso, ou seja, câncer. Sistema nervoso, desequilíbrio da capacidade de depuração de proteínas como pretoxicidade resultante, ou seja, você não consegue tirar as toxinas, né? Por exemplo, como o sistema opioide que eu falei para vocês, opioide que vai lá para o cérebro, né? Que a gente chama de casomorfinas, que vão fazer essa indução de aceleração de demência e de doenças neurodegenerativas, e estimulação das glândulas sebáceas. Então, foi tudo aquilo que a gente viu agora há pouco, só que traduzido para vocês bonitinho, engraçadinho aqui, bem legal, para vocês poderem estudar e trazer isso para os seus pacientes. Então, mostrar para um profissional da saúde, seja nutricionista, seja fisioterapeuta, médico, né, psicólogo, saber isso é muito importante, né? Porque você vai tratar a pessoa como um todo. Então, se você é psicólogo, você vai ter uma pessoa com problemas neurológicos e você vai saber que o leite está incluído nisso, ou seja, está atrapalhando esse sistema neurológico da pessoa. Se você é um fisioterapeuta, né, você vai saber que você vai ter aí processos de crescimentos do osso, altura do fator de risco de câncer de mama, por exemplo, né? Menor densidade óssea, então a pessoa vai ter mais chances de cair aí, de quebrar os ossos, né? E ter que ficar fazendo fisioterapia por muito tempo, e assim por diante. Então, o médico cardiovascular, né? Problema cardiovascular para o médico que trabalha com doença cardiovascular, um cardiologista, por exemplo, né? Os endócrinos que trabalham com glândulas, né? Neurologistas que trabalham com o sistema nervoso, dermatologistas que trabalham com pele, né? Enfim, claro, nutricionistas, óbvio, né? Então, veja, a promoção de ovário policístico também, tá? Nos ovários, você vai aumentar a promoção de SOP. Leite aumenta a SOP, que é ovário policístico. Por quê? Porque você vai aumentar a síntese de andrógenos, testosterona. Você vai aumentar a síntese de andrógenos, testosterona, um grande andrógeno que é aumentado na SOP, tá? E baixa de progesterona. Então, você desequilibra muito a resposta em todos os tecidos,
todos os tecidos. Tá certo?